Que Deus, em sua infinita graça, nos permita refletir nesse momento em sabedoria nas palavras que nós vimos. Amém. No mundo dos esportes, uma história que costuma ser repetidamente ouvida é sobre os amuletos da sorte. Muitos jogadores, muitos atletas, muitos esportistas técnicos acreditam ferrenhamente que o uso de certos objetos, ou até mesmo a sequência de algumas ações antes de grandes jogos, farão com que os seus times saiam vitoriosos daqueles jogos ou sejam campeões dos campeonatos. Essa ideia supersticiosa não é uma ideia que está reclusa ao mundo dos esportes, do futebol, mas há várias pessoas que têm esse pensamento, seja numa peça de roupa, por exemplo, uma roupa da sorte, uma camisa da sorte, uma cueca da sorte, e por aí vai. Por que não lembrar, por exemplo, do trevo da sorte, o trevo de 4 folhas? A história de que se você achar esse trevo de 4 folhas, então você terá sorte. Números por vezes são escolhidos também. Esse daqui é o meu número da sorte. Vou jogar na Mega Sena e vou colocar aqui esse número porque esse é o meu número da sorte. E mesmo que usando essas tais superstições, essas pessoas ou a gente venha a perder partidas ou passe por dificuldades, passe por uma perca de dinheiro, de uma aposta ou algo do tipo, é muito difícil se perder essa ideia supersticiosa em cima dos objetos. Então, em muitos momentos, a culpa por ter perdido aquela partida, por ter perdido aquele dinheiro, por não ter dado certo, né? O jogo não é do número da sorte, não é da meia, não é do amuleto, mas de qualquer outra coisa. Então, os crentes, a crescente, que é a palavra que eu iria usar aqui, a crescente das casas de apostas nos dias de hoje é até nítida quando elas usam e fazem em suas propagandas frases como: vamos fazer uma fezinha hoje, mostrando que, olha, nós temos isso enraizado na nossa vida. Essas crenças supersticiosas que estão ligadas tanto às coisas como à crença de fato de um lado mais espiritual, de um lado não tão racional. No entanto, talvez nós podemos entender que essas coisas elas só estão enraizadas dentro dos seres humanos porque nós estamos acostumados com um lado racional, mas não apenas racional nas coisas. Toca assim nas cordas do violão. Está dando microfonia. Nós somos acostumados a entender as coisas de uma forma mais racional. Olha, a chuva cai, por que a chuva cai? Porque acontece isso, isso e isso lá nas nuvens e de repente a chuva cai. Por que o carro anda? Porque tem uma atração ali que faz isso, então faz com que o carro consiga andar. Por que um avião de não sei quantas toneladas ainda se mantém no ar? Por conta disso, disso e disso. A gente busca esse lado mais racional para entender as coisas. Mas ainda assim, mesmo entendendo as coisas de uma maneira mais palpável, ainda temos um lado espiritual muito forte. Por isso, as superstições elas são também fortes na vida dos seres humanos. A gente percebe até que mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, ou não acreditam em nenhuma religião, mesmo essas pessoas ainda vão admitir um certo lado espirituoso nos seres humanos, ao ponto de identificar esse lado espirituoso como um mero lado positivista, um lado mais metafísico, ou até mesmo atrelando as coisas que acontecem ao universo. O universo quis assim, o universo tá me dando sorte e por aí vai. Logo, esses dois lados dos seres humanos, ser um pouco mais espiritual quanto às coisas, ou seja, aquilo que vem de fora não está no nosso controle,
e ser um pouco mais racional, que nem Tomé, eu preciso ver para crer, isso está ligado à nossa vida. Mas é possível juntar as duas coisas? É possível alinhar o nosso lado racional e o nosso lado espiritual? Pensando a nível até de objetos? Bom, nós estamos falando de superstição. Mas aí, objetos dentro do cristianismo, por exemplo. O cristianismo usa algum objeto dentro da sua fé para mostrar, para identificar, ou até para ser um pouco mais supersticioso? Bom, nós podemos começar a pensar nessas questões e até buscar, né, dentro daquilo que nós aprendemos e dentro daquilo que nós sabemos, o uso das imagens. E isso nos remete sempre ao primeiro mandamento. Já que lá no primeiro mandamento Deus vai dizer, Deus vai nos ensinar, Deus vai nos aconselhar a termos apenas Ele como nosso único centro da nossa confiança. Isso significa que ao nós fazermos um objeto de amuleto, ao nós fazermos um objeto como um objeto de sorte, sim, nós estamos dividindo a nossa confiança. Se nós, por exemplo, saímos de casa, em casa nós oramos. Ah, Senhor, amanhã é um dia importante para mim, amanhã eu vou fazer uma prova. E aí, no outro dia você sai. Só que você sai com aquela peça de roupa que na sua mente está caracterizada como a sua roupa da sorte. Você sai com aquele seu amuleto que sem esse amuleto aqui não vai dar certo. Você sai com aquilo que você já está acostumado, aquelas ações. Não, antes de sair de casa eu vou pular 3 vezes. Você fez a sua oração, mas você também está levando a sua condição supersticiosa. E aí você vai lá, faz, tudo dá certo. A quem você vai atrelar ao sucesso? Não a Deus. Mas aquele objeto, aquela sequência de coisas, ao jejum que você fez por muitas horas, aquilo que você já tem esse apego emocional de ali que está a sua confiança, não em Deus. Perceba como nós dividimos a nossa confiança em muitos momentos, quando nesse primeiro mandamento Deus nos ensina a ter a nossa confiança apenas nele, não nos objetos. Por isso, o cenário onde todo o povo estava sendo cercado por serpentes venenosas é um grande auxílio para nós entendermos ainda mais a fundo essa questão. Antes de começar, a gente pode até perguntar assim, olha, mas como esse povo foi parar nesse cenário em que eles estão cercados por serpentes venenosas? Eles não eram o povo de Deus? Eles não eram o povo escolhido de Deus? Por que Deus não os ajudou antes? Por que Deus não alertou? Não vai por aí, porque aí tem um monte de serpente, vocês serão picados, vocês morrerão. A gente precisa voltar até um pouquinho mais na história para entender por que o povo foi parar nessa situação. Nós precisamos lembrar do que aconteceu com esse povo antes deles serem cercados. Lá atrás, quando eles foram libertados de uma tirania da escravidão do Egito. A escravidão do Egito para o povo hebreu é uma escravidão que tem uma luta muito parecida com algumas falas do nosso tempo, aonde se vai pensar no preconceito racial. Apenas por aquele povo não ser um povo de origem do Egito, esse povo se torna escravo, pelo medo dos hebreus se tornarem grandes, fortes e dominarem aquela terra. Então, apenas por serem hebreus, eles se tornam escravos lá no Egito. E Deus, em sua misericórdia, então envia Moisés, mostra sinais. As pragas do Egito são sinais do poder de Deus. O povo passa no meio do Mar Vermelho, atravessa em segurança, chega do outro lado, vê
o mar se fechando. Muitos sinais do poder de Deus. Ao ponto de que, caminhando mais um pouco, eles ouvem Moisés falar os mandamentos de Deus e responde: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Esse então é um pacto, é uma aliança desse povo com Deus. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Ou seja, uma aliança mútua, um pacto, onde eles guardariam os mandamentos de Deus, confiariam em Deus acima de tudo. Seja na saúde, na riqueza, na doença ou na pobreza. Troquei a ordem dos fatos, mas é exatamente o que acontece. É como um casamento, onde um promete algo, o outro promete algo, então nós estamos nesse pacto. Eu vou fazer, serei fiel até a morte. Mas o que acontece com o povo? É muito parecido com o que acontece em muitos casamentos em nosso tempo. Nos primeiros sinais de dificuldades, então Israel começa a reclamar vermemente, reclamar de uma forma acintuosa, reclamar contra Deus dizendo assim: olha, você nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui? Eu quero divórcio, eu quero separação, não dá mais. Tu não és o Deus o qual a gente confiou, já não é mais o mesmo. Estamos com sede, estamos com fome, estamos cansados. Aí vem as reclamações no deserto. Não é uma confiança de que em qualquer dificuldade, seja a fome, seja a sede, seja o cansaço, Deus está conosco. Então vamos orar, vamos nos apegar em Deus, porque Ele vai mudar a situação. Não, é uma primeira dificuldade. Não dá mais para mim. Vamos acabar aqui. Isso é o que acontece com o povo. Eles desconfiam de Deus. Eles desconfiam de Moisés, mostrando que vem a ser uma marca do próprio ser humano. Está quente demais, está frio demais, está chovendo demais, não dá. Muitos problemas. Nós somos, por natureza, reclamões de tudo o que acontece. E aí o castigo de Deus vem àquele povo. É um castigo que acontece em duas partes. A primeira é esse momento em que nós estamos vendo aqui o povo cercado por serpentes que são venenosas, serpentes que fazem com que muitos acabassem morrendo com suas picadas. O povo não cumpria os mandamentos de Deus, o povo não seguia e nem confiava em Deus. Então eles vão parar nessa situação. E ainda mais interessante que aqui o texto ou a história nos faz uma alusão àquilo que aconteceu lá no paraíso, no princípio de todo o mal, já que foi também por meio da serpente que Adão e Eva, os nossos pais, caíram em tentação. E é novamente por meio da serpente que o povo começa a perceber o seu erro. Nós pecamos contra Deus. A serpente novamente se torna o caminho do ser humano, o caminho do povo, onde eles reconhecem: sim, nós pecamos contra Deus. E é por conta das nossas ações que nós morreremos aqui nesse deserto. Então é nesse momento, instruído por Deus, que Moisés levanta no meio de todo mundo uma serpente feita de bronze, uma serpente hasteada num poste, de forma que todos pudessem olhar para frente e ver. Todos aqueles que fossem picados pela serpente olhavam para frente e eram salvos. Esse é até um dos textos que estavam em destaque quando nós lemos o texto de Números. Todos que olhassem para a serpente podiam ver ela, a serpente de bronze, e serem salvos da morte. Então a pergunta que a gente deve se fazer nesse momento é: aonde estava o poder de ser salvo? Da onde vem o poder para a salvação? O poder estava na serpente de bronze? O poder de Deus para salvar as coisas depende das coisas? É uma pergunta interessante. Parece boba, parece meio óbvia, mas vamos pensar um pouquinho nas coisas que nós temos à disposição para receber também salvação por meio de Deus.
Isso significa os sacramentos. Quando nós estudamos, seja no catecismo ou na profissão de fé, o que são os sacramentos, a gente identifica que para ser sacramento precisa ter um elemento visível que foi instituído por Deus. Um elemento visível, algo que a gente possa pegar, algo que a gente possa tocar. Então, a gente identifica como sacramento dois, a Santa Ceia e o batismo. Então, a gente pergunta, aonde está o elemento visível da Santa Ceia? Quais são os elementos visíveis da Santa Ceia? Pão e o vinho. A gente toca no pão, a gente bebe o vinho, a gente toca ali no vinho. São os elementos visíveis. E o batismo? Quais são os elementos visíveis da Santa Ceia, do batismo, aliás? Qual é o elemento visível do batismo? É a água. A água a gente toca, a água a gente sente. E aí é interessante que Lutero, também no catecismo, ele vai explicar para nós, olha, esses elementos visíveis, o pão, o vinho e a água, em verdade, sozinho, não tem validade nenhuma. Porque o poder não está nas coisas. O poder está na palavra de Deus. A água sozinha não tem proveito nenhum. Mas a água unida à palavra de Deus, essa sim. Aí sim traz os proveitos que o batismo nos dá. O pão, o vinho sozinho, não tem proveito nenhum. A gente come pão quase todos os dias, a gente bebe vinho, pode beber vinho quase todos os dias, e não vai fazer diferença nenhuma quanto à salvação. Né? Vai fazer diferença no nosso corpo. Mas, unido à palavra de Deus, aí sim, trazem os proveitos que vêm da Santa Ceia, que foram instituídos e foram consagrados pelo próprio Deus. Foram ordenados, aliás, instituídos e ordenados pelo próprio Deus. Ou seja, sem a promessa e sem a ordem de Deus, são apenas coisas. Sem a promessa e sem a ordem de Deus, a serpente de bronze é só uma serpente feita de bronze, não é nada. É só um objeto. Mas unido à palavra de Deus, aí sim, aí o poder estar ali. Aí o poder de salvar de Deus está ali. O povo, ele não entendeu isso tão bem, porque tempos depois, eles lembraram que, olha, certa vez no deserto a serpente de bronze nos ajudou. E o que eles fizeram? Eles pegaram a serpente de Deus, a serpente de bronze, para adorar. Eles não raciocinaram que, olha, o poder de salvar estava em Deus, não estava no objeto. Mas ainda assim eles adoraram o objeto. E Jesus, conversando com Nicodemos, ele lembra justamente desse episódio, quando a serpente de bronze foi levantada. E aí, ele conversando com Nicodemos, ele mostra que a missão do Filho do Homem é basicamente parecida com a missão da serpente de bronze quando ela foi levantada no deserto. Porque o Filho do Homem também seria levantado. E por meio desse levantar, ele salvaria todo o mundo. E aí a questão é, o que é o Filho do Homem ser levantado? O que significa isso? Bom, significa ser posto numa cruz, de forma que todos pudessem ver, de forma que todos pudessem olhar e crer nessa missão do Filho do Homem, e crer nessa ação do próprio Jesus de salvar o mundo todo. Porque assim como o povo do deserto, nós também temos um veneno correndo em nossas veias. Não é um veneno literal da serpente, a serpente não nos picou, mas é o serpente chamado pecado. Nós somos descendentes de Adão e Eva, então por natureza nós somos pecaminosos. Isso é demonstrado em nossas ações, isso é demonstrado em nossas omissões, em nosso desejo também do nosso coração, em nossas ações supersticiosas, quando nós confiamos mais nas coisas do que em Deus. Olha, isso é o pecado em nossa veia sendo demonstrado, porque é muito mais fácil não confiar em Deus, é muito mais fácil não entender as coisas de Deus, do que confiar em qualquer outra coisa. Principalmente se forem coisas que a gente possa pegar, coisas que a gente possa ver, olha, eu estou vendo, é isso.
O que nós podemos usar para explicar os milagres e os sinais de Jesus? É isso. É muito mais fácil confiar em coisas racionais, porque a fé é loucura para a própria razão. A fé que dita que um homem veio para morrer por nós, pelos nossos pecados, não. Isso é loucura para a nossa razão. Porém, Deus mostra que nós podemos e devemos confiar nos seus caminhos. Confiar no plano da salvação que Ele mesmo trilhou. Já que os nossos próprios caminhos levam para a morte, ou pior, leva para a condenação eterna. Isso significa ser jogado ao inferno, onde o próprio Deus não está. Porém, todo aquele que olhar para a cruz, esse sim será salvo. Todo aquele que manter a sua fé firme no Evangelho jamais será envergonhado e terá a eternidade, estará com Deus na eternidade. Pois nós sabemos que a fé que vem de Cristo, o crucificado, é uma fé que não nos fará perecer. Eu até perguntei hoje de manhã para as crianças o que significa a palavra perecer. E é interessante a resposta delas. Muitas não conheciam até essa palavra. Mas é uma palavra que indica morte, mas não simplesmente uma morte temporal, uma morte eterna, de ser condenado, de ser mandado para o inferno. Por isso, Cristo está dizendo, todo aquele que confiar que o Filho do Homem foi levantado, foi posto numa cruz por cada um de nós, então esse não passará pela morte eterna. Assim, meus queridos irmãos, hoje nós podemos até, em diversos momentos, eu imagino que vocês já fizeram essa questão ou já foram questionados sobre até o uso da cruz. Né? Nós podemos carregar um símbolo desse no peito, andar por aí com um crucifixo, andar por aí com uma simples cruz. Nós podemos fazer isso? Alguns vão dizer assim, mas isso não é simplesmente o uso de imagem, de símbolos. Né? Aquilo que lá no primeiro mandamento vai dizer, não tenha imagens para a sua adoração. São duas coisas diferentes que nós podemos raciocinar nesse momento. Se nós usamos esses símbolos, mesmo que seja o símbolo da cruz, como um sinal de superstição, não, eu vou andar na rua hoje com a maior cruz que eu tiver no peito, porque assim nada vai me acontecer. Eu posso andar no meio de um tiroteio que eu não serei baleado. Era isso. Não é confiança em Deus, isso é confiança no objeto. Isso sim é superstição. Agora, quando nós o utilizamos para mostrar, para nos identificar, como um sinal visível da nossa fé, como um ensino, olha, eu sou cristão. Eu acredito que esse símbolo aqui mostra aquilo que representa o cristianismo, que é Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado. Então não, isso é um sinal de obediência, de mostrar e de se identificar. Bom, eu confio em Cristo, eu confio em Deus. E a cruz que eu uso é um sinal disso, é um testemunho visível disso para as outras pessoas. Então, por esse caminho, não há nenhum problema de usar simbologias, como a própria cruz. Assim, meus queridos irmãos, então nós temos essa certeza da cruz, de olhar para ela e identificar nela o maior símbolo que nós temos, porque as cruzes que nós temos hoje são só símbolos, que a gente olha e lembra daquilo que já aconteceu há quase 2000 anos atrás. E que daqui a uns dias nós iremos celebrar novamente, celebrar a Páscoa, em saber que foi por meio desse ato que todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Que assim nós creiamos hoje e sempre.